Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos à aulinha do Bruce. Essa aulinha aqui é para professores. O ideal é que você tenha o texto impresso, ou na tela ao menos, na sua frente já. Se você não tiver esse texto, entre em contato, que a gente vê o que a gente consegue, tá bom? Boa aula! Be off next week. Eu vou estar fora semana que vem. Actually, I'll be off on Friday. Na verdade, eu vou sair na sexta. I'm going to Chapada dos Veadeiros to spend 3 days in silence. Eu vou para Chapada dos Veadeiros para passar 3 dias em silêncio. It's an ayahuasca retreat. No coffee, no meat, no talking. É um retiro da ayahuasca, sem café, sem carne, sem poder falar. I'm going to smuggle some caffeine pills just to survive. I can survive the rest, but I can't do without coffee. E vou contrabandear alguns comprimidos de cafeína só para sobreviver. Eu posso sobreviver o resto, mas eu não posso viver esse do. I can't do. Eu não posso viver sem café. I'll come back to São Paulo on Monday, but I'm going to take the rest of the week off. Eu vou voltar para São Paulo na segunda, mas eu vou tirar o resto da semana de folga. I'll be back at work on Monday, the 29th of September. Eu estarei de volta ao trabalho segunda, dia 29 de setembro. I don't know whether to go away again or just see friends in São Paulo. Eu não sei se eu viajo novamente ou somente ver amigos em São Paulo. I'll think about it while I'm away. Vou pensar sobre enquanto viajando. I have a Johnny update, but it's not good news. Eu tenho uma atualização do Johnny, mas não é notícia boa. After he had discovered the camera in his apartment. Depois de descobrir a câmera no apartamento dele, né? After he'd accused the neighbor of putting it in there, depois que ele acusou a vizinha de instalar lá, after she'd admitted to doing so, depois dela assumir que ela mesma fez, after the son's neighbor threatened to kill him, depois do filho da vizinha ameaçar a matá-lo, he got a knife and threatened the neighbor and her son. Ele pegou uma faca e ameaçou a vizinha e seu filho. This is a serious crime. Isso é crime grave. The neighbor has witnesses, and if he is convicted of this crime, he could face jail time. A vizinha tem testemunhas. E se ele for condenado desse crime, ele pode encarar tempo na cadeia. The solution is that both parties drop the charges. A solução é que ambos partidos, ambos lados, dão ré no BO, né? Desistam do BO. I think that's what he's going to agree to do. Acho que é isso que ele vai concordar a fazer. The good news is that he won't have to go to jail. A notícia boa é que ele não vai precisar ir para a cadeia. The bad news is that the neighbor is going to get away with breaking into his house and installing a camera. A má é que a vizinha vai escapar responsabilidade. To get away with. Escapar limpa. Depois de entrar, breaking into his house. Entrar na casa dele e instalar a câmera. He's just going to have to let it slide. Ele só vai ter que deixar de lado. Which might not be a bad thing, que talvez não seja uma coisa má. He's in his new house now, and without a court case, he can put it behind him and move on. Ele está na casa nova agora, dele, e sem caso na justiça, ele pode colocar tudo isso para trás, deixar tudo isso para trás e andar para frente. I guess the moral of the story is não faz Zambelli. Eu acho que a moral da história a lição da história é não faz a Zambelli. One of my students has a French fiancé.
Um aluno meu tem noivo francês. They both live in the USA, but have recently been in France looking at venues for the wedding. Ambos deles moram nos Estados Unidos, mas recentemente foram para a França, olhando, pesquisando locais, venue, local, para o casamento. While they were checking into a hotel, the fiancé used his US ID. The lady behind the front desk took one look at the ID and said, "Oh my God, your French is amazing. It's almost native level." Enquanto eles estavam fazendo o check-in no hotel, o fiancé usou sua identidade americana e a mulher atrás do balcão deu uma olhada nessa identidade e falou: "Meu Deus, seu francês é incrível, é quase nível nativo." He looked at her, blinked a couple of times and simply said, "Thank you." Ele olhou para ela, piscou o olho algumas vezes e simplesmente disse: "Obrigado." Final de semana passado eu fui para Ilhabela. Last weekend I went to Ilhabela. Meu amigo Sergio me chamou. My friend Sergio invited me or asked me to go. Houve casamento na ilha e a família dele foi convidada. There was a wedding on the island and his family was invited. O Sergio foi para fazer a maquiagem e o cabelo das mulheres. Sergio went to do the hair and makeup of the ladies. Houve espaço no carro para mim e uma cama extra para eu dormir. There was space in the car for me and an extra bed for me to sleep. Choveu o final de semana todinho. Toda vez que a gente vai falar sobre o tempo, temos que falar it. O tempo. So it rained all weekend, or the whole weekend. Sinto muito para a noiva, ela realmente queria se casar na areia, mas mesmo com a chuva, disseram que ela ficou feliz. I feel sorry for the bride. She really wanted to get married on the sand, but even in the rain, de novo, quando a gente está falando sobre o tempo, é sempre né? In the rain, in the snow, in the sunshine, in the wind, in the hailstorm, in. So even in the rain, they said that she was happy. A casa que nós ficamos foi incrível, estávamos em 10, tinha uma cozinheira que veio para preparar o café de manhã e o almoço. The house where we stayed was amazing. There were 10 of us. We were in 10? No, this is not acceptable. There were 10 of us. That's how we say it. Tinha uma cozinheira que veio para preparar o café de manhã e o almoço. There was a cook, not a cooker. Cooker é fogão. Cook, cozinheira. Because it's a person, there was a cook who came to prepare breakfast and lunch. Mesmo na chuva e sem sair de casa, foi ótimo final de semana. Even in the rain. And without leaving, porque depois de without sempre é ing, without leaving the house, it was a great weekend. Acho que choveu em São Paulo também, então entre Ilhabela na chuva e São Paulo na chuva, acho que foi melhor ir que não. I think it rained in São Paulo also. So, between Ilhabela in the rain and São Paulo in the rain, I think it was better to go than not. O único remorso que tenho do final de semana em Ilhabela é que não levei café decente. The only regret that I have from the weekend in Ilhabela is that I didn't take decent coffee. Coffee is uncountable, right? So it can't be it has to be decent coffee.
Estou viciado em café de boa qualidade que... Estou tão viciado em café de boa qualidade que mal consigo beber café na rua. I am so addicted to good quality coffee that I can barely drink coffee in the street. Parece metido, né? Aqui você pode falar várias coisas. It seems stuck up. It seems snobby. Something like that. Doesn't it? It seems, doesn't it? Né? Mas acho que faz muita diferença. I think it makes a big difference. A big difference, yeah, not a lot of difference, a big difference. E conheço ninguém que não aprecie bom café. I don't know anyone who doesn't appreciate good coffee. You can have an interesting conversation about the double negative here, because it's one of the ways that you can use you can negate twice and still get your point across. I don't know anyone, I don't one negation, I don't know anyone who doesn't, second negation, who doesn't appreciate good coffee. Yeah. Aprendi minha lição e vou lembrar de levar comigo a próxima vez. I learned my lesson and I will remember to take some, porque café é incontável, some with me next time. Semana passada eu estava reclamando de novo sobre pelo que nasce em lugares feios quando você fica velho. Last week I was complaining again about hair that não é nasce, qual é a palavra? Brota, that sprouts in ugly places when you get old. I have a student who is a psychologist. Eu tenho um aluno que é psicóloga. Ela me falou que não tem lugares feios no corpo do ser humano. She told me that there are no ugly places on the human body. Eu falei, tem sim. I said, yes, there are. Yes, there are. Se a indústria da depilação não for prova o suficiente, posso te mandar fotos se você não acredita em mim. If the hair removal industry weren't enough proof, I can send you photos if you don't believe me. Not believe in me, believe me. The difference is, believe me is believe the words I say. Believe in me is believe in my abilities. Yeah, it's a little bit different. Que outro aluno leu o mesmo parágrafo sobre os pelos em lugares feios e lembrou de seu pai que foi multado pelo uso do celular enquanto dirigia. Só que ele não estava usando celular, ele estava tirando os pelos da orelha dele. Another student read the same paragraph about hair in ugly places and remembered his father, who was fined for using a cell phone while driving. Except he wasn't using a cell phone, he was plucking, this is a nice word, plucking the hair from his ear. Plucking é quando você tira com pincel ou tira a pena de uma galinha antes de cozinhar. Pluck, yeah. One of my students has decided she's drinking too much and has given me permission to tell her whole story. But even though her rock bottom story is absolutely hilarious, I'm not going to share it. Uma aluna minha decidiu que ela está bebendo demais. Ela me deu permissão, autorização, para contar a sua história toda. Mas mesmo que sua história do fundo do poço é absolutamente hilário, eu não vou compartilhar. Eu não acho justo. I don't think it's fair. What I will share is the rules of the group therapy program. O que eu vou compartilhar são as regras do programa de terapia em grupo. I asked her if it was Alcoholics Anonymous, and she said no, it's just alcoholics. Eu perguntei para ela se era Alcoólatras Anônimos, e ela falou, não, é só alcoólatras. The rules are pretty straightforward. As regras são bem diretas, descomplicadas. Né? The first one is no drinking. A primeira é
sem beber. The second one is that there is a session twice a week, and for the first 6 months you have to go to each session, no excuses. A segunda regra é que tem uma sessão 2 vezes por semana, e pelos primeiros 6 meses você tem que ir para todas as sessões, sem desculpas. There are a few more, but the best one is the last one. Tem mais algumas regras, mas a melhor é a última. It says, if you have any questions, the answer is no. Ela fala, se você tiver alguma dúvida, a resposta é não. Olha aqui, ó, dúvida. I said in English questions, yeah? If you say, if you have any doubts, that's wrong. That's wrong. If you have any questions, you can doubt that the sun will shine tomorrow, but that's not a question. Do you understand the difference? She's really enjoying it. Ela realmente está gostando. It's the first time she's had group therapy, and so far, so good. É a primeira vez que ela faz terapia em grupo e até agora, belezinha. I've struggled with addiction myself. Eu também lutei com vício. Eu mesmo já lutei com vício. I know it's not just about stopping. It's about finding connection to fill the void that your addiction once filled. Eu sei que não é só parar. É de encontrar a conexão para preencher o vão que seu vício uma vez preenchia. Finding help is a big step, and I'm proud of her for taking it. Encontrar ajuda é um grande passo, e eu tenho orgulho dela por tomar esse passo. Someone else I'm proud of is Mr. Lucas. I've been his English teacher for about 7 or 8 years now. Outra pessoa que tenho orgulho é do Mr. Lucas. Eu sou o professor dele faz 7 ou 8 anos. He is a copywriter and works in English for a German agency in Berlin. Ele é redator e agora trabalha em inglês por uma agência alemã em Berlim. That alone is enough to fill me with pride and job satisfaction, but something extra happened this week. Isso por si só é suficiente para me encher com orgulho e satisfação no trabalho, mas algo extra aconteceu essa semana passada. A client at the agency had some text they needed translating. Um cliente na agência estava com um texto que eles precisavam traduzir. They had already had it translated, which is an excellent use of the passive voice here. But they were unhappy with the results, so they approached the agency to find an English expert. Eles já traduziram. Português às vezes é muito mais prático, né? Elas já traduziram, mas ficaram infelizes com o resultado. Então, abordaram a agência para encontrar um expert do inglês. Guess who got the job? Adivinha quem pegou o trabalho? They gave Lucas the crude translation, along with the translation they didn't like, and asked him to review it. Elas deram a tradução palavra por palavra, junto com a tradução que elas não gostaram, e pediram para ele revisar tudo. He must have done a good job because they were exceptionally happy with the results. Ele deve ter feito um ótimo trabalho, porque eles ficaram excepcionalmente felizes com o resultado. Today is the Italian Delicatessen Day. I can't wait to see what they have for my dinner today. I go after singing class once a week, but I didn't go last week because I was away. Hoje é o dia do Delicatessen italiano e eu não vejo a hora de ver o que eles têm para eu jantar hoje à noite. Eu vou depois do minha aula de canto uma vez por semana, mas eu não fui na semana passada porque eu estava viajando. Outro aluno começou a trabalhar em inglês. Another student has started working, porque é a trabalhar, working in English.
Ela não arrumou outro emprego. Ele não arrumou outro emprego. Ele pediu para trabalhar no departamento de trabalhos internacionais na empresa que ele já foi e foi aceito. He didn't get a new job. He asked to work in the international department at his workplace and was accepted. Agora ele tem que entrar em reuniões em inglês e falar com clientes, etc. Now he has to hop on to meetings in English and speak with clients, etc. Some weeks ago, algumas semanas atrás, pediram para ele conduzir a reunião. Some weeks ago, they asked him to lead the meeting. Com cu na mão, ele preparou um roteiro e conseguiu seguir o roteiro na reunião. Scared shitless, he prepared a script and managed to follow the script in the meeting. Tudo correu bem e aí a reunião foi um sucesso. Everything went well and the meeting was a success. Mas acho que o chefe dele percebeu o que estava acontecendo. But I think his boss realized what was happening. Semana passada ele foi chamado para conduzir outra reunião em inglês, então ele preparou o roteiro. Last week he was asked again to lead another, porque é adicional, another meeting in English. So he prepared the script. Desta vez, o chefe dele entrou na reunião, bagunçou tudo e deixou seu roteiro inútil. This time, his boss hopped onto the meeting, messed up everything, and made his script useless. Made it useless, let's say that. Aí ele teve que conduzir a reunião sem a muleta. Then he had to lead the meeting without his crutch. Muleta, crutch. Aparentemente correu bem, apesar da ansiedade causada pela espontaneidade necessária. Apparently it went well, despite the anxiety caused by the necessary spontaneity. Hoje é sexta e tento não trabalhar às sextas para que eu possa usar o dia para preparar aulas para a próxima semana e ainda ter meu final de semana livre. Today is Friday. I try not working on Fridays because I can use the day to prepare classes for the next week and I still have my weekend free. Eu só tenho o Mr. Breno, mas a aula dele é de conversação e sou professor dele faz anos, então nem parece aula. I only have Mr. Breno, but his class is a conversation class. I have been his teacher for years. So, it doesn't even seem like it's a class. Duas outras pessoas queriam remarcar suas aulas para hoje e eu relutantemente topei. Two other people wanted to reschedule their classes for today. I reluctantly agreed. Eu mandei uma mensagem para ambas as pessoas hoje de manhã e nenhuma delas me deram uma resposta até agora. I sent messages to both people this morning and neither of them gave me a reply so far. And so far, neither of them replied. Acho que desistiram. I think they gave up. Era para eu ver a Priscila hoje à noite também, mas ela quer mudar suas aulas para segundas-feiras às 11, que me dá tempo para fazer a aula do ukulele depois da minha aula de canto nas sextas. I am supposed to see Priscilla tonight also, but she wants to change her classes to, porque está indo numa geração, to Mondays at 11 a.m., which gives me time
to have ukulele class after my singing class on Fridays. Meus vizinhos vão sofrer bastante se eu for fazer. My neighbors are going to suffer quite a lot if I do it. Eles já têm que lidar comigo cantando que nem foca. They already have to deal with me singing like a sea lion. Aliás, eu gravei uma música algumas semanas atrás. Meu professor está produzindo agora. Vou mandar para algumas pessoas exclusivas. By the way, I recorded a song a few weeks ago. My teacher is producing it now. I'm going to send it to a few exclusive people. So that's it for this week. Don't forget to like and subscribe. I might not see you next week because I'm going to be on vacation, but if I don't see you, have a wonderful time and see you when I get back. Ciao.